Você já parou para pensar que sua relação com o dinheiro foi moldada muito antes de você começar a ganhar o seu primeiro salário? O autor Gustavo Cerbasi começa o livro DNA do Dinheiro revelando uma verdade poderosa. A maneira como lidamos com as finanças tem origens profundas, ligadas às experiências da infância, à influência dos pais, ao ambiente em que crescemos e até às crenças culturais que absorvemos sem perceber. Por isso, a primeira dica para transformar sua vida financeira é reescrever sua história com o dinheiro. Muitas pessoas acreditam que são ruins com finanças, que nunca vão aprender a lidar com números ou que não nasceram para enriquecer. Essa mentalidade não apenas limita, como também sabota qualquer tentativa de crescimento. Cerbasi explica que essas crenças são construídas ao longo da vida, baseadas em situações que testemunhamos ou vivemos. Um pai que dizia, dinheiro não dá em árvore, uma mãe que se preocupava constantemente com contas, ou até um ambiente onde prosperar era visto como algo suspeito. Tudo isso vai formando um DNA emocional que influencia nossas decisões até hoje. É por isso que, antes de buscar fórmulas mágicas para enriquecer ou aplicar estratégias de investimento, você precisa fazer um trabalho interno. Pergunte a si mesmo, que tipo de crença sobre o dinheiro eu carrego? Eu vejo o dinheiro como algo positivo, que me liberta, ou como algo que traz culpa, medo e conflito? Muitas vezes, os bloqueios financeiros têm mais a ver com a nossa mentalidade do que com a nossa renda. Cerbasi propõe uma verdadeira reprogramação mental. Ao invés de repetir padrões herdados, ele nos desafia a criar novos significados para o dinheiro, com base em nossos próprios valores e objetivos. Isso significa abandonar a ideia de que dinheiro é sujo, que riqueza é sinal de ganância, ou que só ganha dinheiro quem tem sorte ou nasceu em berço de ouro. A verdade é que qualquer pessoa, independentemente da origem, pode criar uma vida próspera se tiver consciência e atitude. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Reescrever sua relação com o dinheiro exige reflexão, autoconhecimento e, acima de tudo, disposição para mudar. Comece identificando padrões negativos no seu comportamento financeiro. Você compra por impulso quando está ansioso? Você evita olhar para o extrato bancário porque sente culpa? Você vive dizendo que não tem jeito? Tudo isso são sintomas de uma programação mental que pode e deve ser transformada. Ao dar esse primeiro passo, você começa a criar um novo DNA financeiro, um que esteja alinhado com seus sonhos, seus valores e sua visão de futuro. E esse é o ponto de partida para tudo o que vem depois. Controle, investimento, planejamento e prosperidade. A mudança começa de dentro para fora. E você já identificou quais crenças sobre dinheiro estão atrapalhando sua vida financeira? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão começando essa jornada. Você acredita que toma decisões financeiras com base na lógica? Que escolhe comprar, investir ou economizar com racionalidade e bom senso? A verdade, segundo Gustavo Cerbasi, é que a maioria das nossas decisões com dinheiro não é racional, é emocional. A segunda dica do livro DNA do Dinheiro nos alerta para algo fundamental. O dinheiro é emocional. E enquanto você não entender esse princípio, continuará refém de impulsos que sabotam sua prosperidade. Sabe aquela compra que você fez e depois se arrependeu? Ou aquela decisão de gastar com algo desnecessário só para se sentir melhor após um dia difícil? Tudo isso revela como o dinheiro se conecta às nossas emoções. Raiva, ansiedade, frustração, medo de perder oportunidades ou até o desejo de se sentir valorizado. Esses sentimentos atuam de forma invisível, mas poderosa, nos fazendo tomar atitudes que não condizem com nossos objetivos de longo prazo. Cerbasi ensina que para mudar isso, precisamos nos observar com mais atenção. Precisamos aprender a identificar quais são os gatilhos emocionais que nos levam a gastar mais do que deveríamos ou a adiar decisões importantes. Algumas pessoas, por exemplo, usam o consumo como anestésico emocional. Outras evitam planejar, porque o ato de olhar para as finanças desperta sentimentos de fracasso ou culpa. Tudo isso tem menos a ver com os números
e mais com a carga emocional que atribuímos a eles. É por isso que a educação financeira tradicional muitas vezes falha. Ela ensina técnicas e ferramentas, mas ignora o fator emocional. O problema é que se você não muda por dentro, qualquer técnica que aplicar por fora vai ruir com o tempo. Você pode fazer planilhas, cortar gastos, aplicar em renda fixa, mas se não entender o que te impulsiona a gastar sem controle ou a evitar o planejamento, nada disso será sustentável. A solução: desenvolver inteligência emocional financeira. Isso significa criar consciência sobre o que você sente antes, durante e depois de cada decisão com dinheiro. Comece a se perguntar: por que estou com vontade de comprar isso agora? Estou compensando algo? Estou buscando aprovação? Estou tentando fugir de uma realidade que me incomoda? Essa autoanálise pode parecer desconfortável, mas é libertadora. Ela te devolve o controle. Sherbazee destaca também que emoções também influenciam na hora de investir. Medo faz muita gente deixar o dinheiro parado na poupança por anos. A ganância leva outros a entrarem em esquemas duvidosos, buscando ganhos rápidos. O apego faz com que as pessoas resistam em mudar um plano que não está funcionando. Ou seja, reconhecer e gerir emoções é indispensável para o sucesso financeiro. Ao tomar consciência de que o dinheiro é emocional, você passa a entender que prosperar exige mais do que cálculos. Exige maturidade, equilíbrio e domínio de si mesmo. E quando isso acontece, as finanças deixam de ser um campo de batalha interna e se tornam uma ferramenta poderosa para realizar sonhos com leveza e responsabilidade. E você consegue identificar alguma decisão financeira que tomou movido por emoção e não por razão? Compartilha nos comentários. Isso pode abrir os olhos de quem ainda não percebeu o quanto o coração pesa na hora de mexer com o bolso. Vivemos em um mundo que nos incentiva o tempo inteiro a consumir. Promoções relâmpago, últimas unidades, frete grátis por tempo limitado. Tudo parece gritar: compre agora ou perca para sempre. Mas essa urgência é artificial. Um dos maiores ensinamentos de Gustavo Sherbazee no livro DNA do Dinheiro é que gastar com propósito é infinitamente mais poderoso do que gastar por impulso. Essa é a terceira dica essencial para quem deseja prosperar. Aprenda a gastar com consciência, alinhado aos seus valores e não ao apelo do momento. Quando você compra por impulso, está entregando o controle das suas finanças, as suas emoções e as estratégias de marketing que foram pensadas justamente para manipular seu desejo. Mas quando você gasta com propósito, cada centavo tem um destino inteligente. Cada gasto vira um investimento em algo que realmente importa para você, seja conforto, saúde, conhecimento ou experiências que te tragam crescimento e realização. Sherbazee não é daqueles gurus que mandam você cortar o cafezinho, nunca sair para jantar ou viver uma vida de sacrifício absoluto. Pelo contrário, ele defende que você pode e deve gastar com prazer, mas desde que esse prazer esteja ligado a um propósito verdadeiro. E qual é esse propósito? Ele será diferente para cada pessoa. Para alguns, pode ser conquistar a liberdade financeira para viajar o mundo. Para outros, é dar uma boa educação aos filhos. O segredo está em descobrir o que é essencial para você e alinhar seus hábitos financeiros a isso. O problema é que muita gente vive no modo automático. Gasta porque está triste, porque está entediado, porque todo mundo comprou, porque viu no Instagram. Isso cria um ciclo perigoso. Você gasta, sente um alívio momentâneo, depois vem a culpa, o descontrole, a dívida, e tudo recomeça. O consumo consciente é o antídoto contra esse ciclo. Ele traz clareza, traz paz e, mais do que isso, traz resultados reais. Uma das estratégias práticas que Sherbazee recomenda é categorizar os seus gastos em 2 grupos: os que trazem valor de verdade e os que só alimentam um vazio momentâneo. Faça esse exercício. Olhe para os seus últimos extratos e marque quais gastos contribuíram de fato para a sua vida melhorar. Você vai se surpreender ao perceber quantas compras não agregaram nada
E quantas outras pequenas escolhas fizeram diferença real? Outra prática poderosa é usar o planejamento como aliado do prazer. Quer jantar fora? Viajar? Comprar algo caro? Planeje. Quando você antecipa o desejo, organiza suas finanças e realiza com consciência, o prazer é muito maior. E acima de tudo vem acompanhado de paz, não de culpa. O prazer imediato é fácil, mas o prazer planejado é duradouro. Gastar com propósito também significa dizer não quando necessário. E isso exige maturidade. Dizer não para uma compra hoje pode ser dizer sim para um sonho maior amanhã. Quando você entende isso, o autocontrole deixa de ser uma limitação e se torna um poder. Então, antes de passar o cartão de crédito, respire fundo e se pergunte: isso está alinhado com quem eu quero me tornar? Essa compra me aproxima ou me afasta do futuro que eu desejo? A resposta sincera a essas perguntas pode transformar completamente a forma como você lida com o dinheiro. E você, costuma gastar por impulso ou com propósito? Compartilha com a gente nos comentários. Um exemplo de compra consciente que te trouxe alegria real. Ou até uma compra impulsiva que te ensinou uma grande lição. Se você tivesse que escolher apenas um investimento para fazer ao longo da vida, qual seria? Imóveis? Ações? Ouro? Para Gustavo Cerbasi, a resposta é clara e direta: invista em você mesmo. Essa é a quarta dica poderosa do livro DNA do Dinheiro, e talvez uma das mais negligenciadas pelas pessoas. Em um mundo onde todos querem resultados rápidos, poucos estão dispostos a investir tempo, energia e recursos no ativo mais valioso que existe, o próprio valor pessoal. Cerbasi mostra que por trás de toda pessoa bem-sucedida financeiramente, existe alguém que se valorizou primeiro como profissional, como indivíduo, como ser humano em constante evolução. Antes de enriquecer no mundo exterior, é preciso enriquecer por dentro. Isso significa aprimorar suas habilidades, expandir sua visão, tornar-se mais produtivo, mais criativo, mais estratégico. Pessoas valiosas atraem mais oportunidades, são mais bem remuneradas e têm mais autonomia para escolher os caminhos que desejam seguir. O problema é que muitos ainda veem o desenvolvimento pessoal como um luxo. Tratam cursos, livros, mentorias e treinamentos como gastos desnecessários. Mas o que Cerbasi nos mostra é que isso não é gasto, é investimento com retorno garantido. Cada competência que você adquire, cada conhecimento que você domina, cada habilidade que você desenvolve, abre novas portas. E com o tempo, essas portas se transformam em pontes que levam à liberdade financeira e à realização pessoal. Outro ponto importante: investir em si mesmo também significa cuidar da sua saúde física, emocional e mental. De nada adianta ter dinheiro se você não tem energia para aproveitá-lo. De nada serve um currículo impecável se o estresse te consome por dentro. Por isso, desenvolver-se não é apenas estudar ou trabalhar mais. É também aprender a descansar, a meditar, a se alimentar melhor, a estabelecer limites. O equilíbrio é parte da equação da prosperidade. Cerbasi também alerta para outro erro comum. Pessoas que ficam esperando o momento ideal para investir em si. Esperam sobrar dinheiro, tempo, disposição, mas a verdade é que esse momento nunca chega de forma espontânea. Você precisa priorizá-lo. Muitas vezes, é justamente o investimento em si mesmo que vai fazer o dinheiro sobrar mais tarde. Esperar estar pronto para começar é inverter a lógica. Primeiro você investe, depois você colhe. E não se engane, investir em você não significa gastar muito. Às vezes, começa com um livro lido com atenção, com um podcast escutado no ônibus, com uma conversa enriquecedora com alguém mais experiente. Pequenas sementes que, com constância, geram colheitas extraordinárias. O segredo está na intenção e na disciplina. Por fim, Cerbasi reforça: o mercado recompensa quem se destaca. E só se destaca quem se desenvolve continuamente. Não importa se você é empregado, autônomo, empresário ou estudante. O que vai determinar seu valor no mercado é o quanto você se preparou. E quanto mais preparado, mais escasso você se torna. E quanto mais escasso, mais valorizado. É simples assim. Então reflita. O que você tem feito para aumentar seu valor pessoal?
Qual foi o último investimento real que você fez em si mesmo? Compartilha nos comentários, porque seu exemplo pode inspirar outras pessoas a saírem da zona de conforto e começarem a construir a versão mais próspera de si mesmas. Muita gente acredita que o sucesso financeiro está diretamente ligado à quantidade de dinheiro que entra na conta bancária todo mês. E, de fato, uma boa renda ajuda. Mas Gustavo Cerbasi nos mostra que essa é uma meia-verdade perigosa. Na prática, renda alta não significa riqueza. E essa é uma das lições mais transformadoras de DNA do dinheiro. Entender que o que realmente importa não é o quanto você ganha, e sim o quanto você consegue manter, multiplicar e transformar em liberdade. Existe uma diferença gritante entre ganhar muito e ser rico. Há médicos, advogados, empresários e até influenciadores digitais com salários altos que vivem em constante sufoco financeiro. Por quê? Porque seus gastos acompanham ou até superam sua renda. É o fenômeno da corrida dos ratos. Quanto mais se ganha, mais se gasta, sem nunca sair do mesmo lugar. A pessoa se sente obrigada a manter um padrão, impressionar os outros, satisfazer vontades imediatas. E se esquece de que riqueza verdadeira é construída no silêncio, com disciplina, escolhas estratégicas e constância. Cerbasi alerta para o perigo de confundir renda com sucesso. Alguém pode faturar R$20 mil por mês e viver no vermelho, enquanto o outro ganha 4 mil, mas consegue poupar, investir e ver seu patrimônio crescer com o tempo. Quem você acha que está mais perto da liberdade financeira? O segredo está na forma como cada um administra o que tem, e não apenas no valor que recebe. Essa diferença entre renda e riqueza é ainda mais importante quando pensamos no futuro. A renda pode acabar de repente, uma demissão, uma doença, uma crise. Já a riqueza construída com inteligência, através de investimentos, ativos, patrimônio, continua gerando frutos mesmo quando você não pode mais trabalhar. Esse é o objetivo de quem busca independência. Fazer com que o dinheiro trabalhe por você, e não o contrário. E construir essa riqueza começa com pequenas decisões do dia a dia. Escolher guardar uma parte do que ganha. Escolher não gastar tudo com prazeres momentâneos. Escolher aprender mais sobre finanças. Escolher ter metas claras. Tudo isso são atitudes que, somadas ao longo do tempo, criam uma base sólida. É o famoso menos é mais. Gastar menos do que ganha, mesmo que pouco. Vale mais do que ganhar muito e não saber o que fazer com isso. Cerbasi também nos ensina a ter atenção aos vazamentos financeiros, gastos invisíveis, que corroem o orçamento sem que a gente perceba. Um lanche por impulso aqui, uma taxa bancária ali, uma assinatura que ninguém usa mais. Ao longo do mês, esses detalhes viram um rombo. E quando você aprende a corrigir esses vazamentos, percebe que já tem mais dinheiro do que imaginava. Só faltava direção. Por isso, se você quer de fato ser rico, comece olhando com honestidade para onde seu dinheiro está indo. Avalie suas decisões. Questione seus padrões de consumo. E lembre-se, não é vergonha nenhuma viver com menos, se esse menos for parte de uma estratégia para um mais verdadeiro no futuro. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive está justamente nessa consciência. E agora eu te pergunto, você está construindo riqueza de verdade ou apenas aumentando sua renda para manter um padrão que não traz segurança alguma? Escreve nos comentários como você tem lidado com essa diferença e quais mudanças pretende fazer a partir de hoje. Muita gente vive à deriva no mar das finanças, tomando decisões baseadas no calor do momento, lidando com emergências, apagando incêndios. Mas Gustavo Cerbasi, em DNA do Dinheiro, revela algo libertador. Planejar é o caminho mais eficaz para conquistar liberdade financeira e emocional. A sexta dica do livro mostra que, ao contrário do que muitos pensam, o planejamento financeiro não é uma prisão. É uma forma de conquistar autonomia, tranquilidade e direção. Planejar é decidir antes. É enxergar com clareza onde você quer chegar e traçar o caminho até lá. É sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Quem planeja deixa de depender da sorte ou do acaso e passa a ser protagonista da própria história.
Você não precisa mais esperar que o dinheiro sobre. Com planejamento, você faz o dinheiro sobrar. Você não fica mais à mercê das crises. Com planejamento, você se antecipa e se protege. Serbasi mostra que o planejamento financeiro não é apenas sobre cortar gastos. É sobre dar sentido ao uso do seu dinheiro. Quando você sabe onde quer chegar, cada escolha passa a ter propósito. Você começa a dizer não para o que não se alinha com sua meta e sim para aquilo que te aproxima do seu sonho. O planejamento te ajuda a enxergar o custo de cada decisão, não só em reais, mas em tempo, energia e oportunidades perdidas. E o mais interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, planejar traz leveza. Porque elimina a culpa, a dúvida, a insegurança. Você não precisa mais ficar em pânico ao ver a fatura do cartão, ou torcer para que o salário chegue antes das contas. Com um plano claro, você sabe o que esperar. Sabe o que pode gastar e sabe o que precisa guardar. A ansiedade dá lugar à confiança. Um bom planejamento começa com perguntas fundamentais. Onde você está hoje? Para onde quer ir? Em quanto tempo? Quanto precisa para isso? Que recursos você já tem? Quais precisa desenvolver? E a mais importante, está disposto a abrir mão de algo agora para ter algo melhor depois? Planejar é, em essência, adiar prazeres imediatos em nome de realizações maiores. É pensar como um construtor, não como um improvisador. Serbasi também reforça que planejamento não é algo engessado. É um mapa flexível que pode e deve ser ajustado ao longo da jornada. Afinal, a vida muda, os sonhos mudam, as oportunidades mudam. Mas quem tem um plano tem estrutura para lidar com essas mudanças, sem se perder no caminho. O planejamento financeiro é como um leme que mantém o barco no rumo certo, mesmo quando os ventos sopram contra. E mais, planejar permite que você realize sonhos com mais rapidez. Sabe aquela viagem que parece impossível? Aquele projeto pessoal que vive sendo adiado? Aquele curso caro que poderia mudar sua carreira? Tudo isso pode ser alcançado mais rápido do que você imagina, desde que você pare de viver no improviso e comece a organizar seus passos. Então reflita, você está vivendo de acordo com um plano ou apenas reagindo aos acontecimentos? Está construindo o futuro que deseja ou apenas tentando sobreviver ao presente? Compartilhe nos comentários quais metas você pretende tirar do papel e o que já começou a planejar para alcançá-las. Sua decisão de hoje pode ser a diferença entre continuar no mesmo lugar ou, finalmente, romper com os padrões que te limitam. A sétima e última dica do livro DNA do Dinheiro é talvez a mais profunda de todas. A prosperidade não é um destino, é uma jornada. Muita gente acredita que vai ser feliz quando tiver dinheiro. Quando comprar a casa, quando fizer a viagem dos sonhos, quando se aposentar. Mas Serbasi quebra essa ilusão com sabedoria. A verdadeira riqueza não está em um lugar fixo, no futuro distante, mas sim no processo constante de crescimento, consciência e equilíbrio. Quem vive focado apenas no chegar lá, corre o risco de perder tudo o que há de valioso no caminho. A construção da prosperidade acontece nas decisões pequenas, nas escolhas diárias, nos hábitos silenciosos que parecem insignificantes, mas que moldam o nosso caráter e o nosso destino. Ser próspero é muito mais do que ter saldo positivo na conta bancária. É viver com propósito, com paz, com direção. É saber que seu dinheiro está trabalhando ao seu favor e não te escravizando. Serbasi nos mostra que o verdadeiro próspero é aquele que vive bem hoje, mas sem comprometer o amanhã. É quem entende que acumular bens sem desenvolver, maturidade é construir castelos na areia. Prosperidade é equilíbrio. É quando o dinheiro deixa de ser um peso, uma ansiedade, uma obsessão, e se torna uma ferramenta para viver com mais liberdade, mais tempo, mais significado. E por isso ele reforça, não há fórmula mágica. Há jornada, há persistência, há repetição de bons hábitos, há escolhas conscientes. Há quedas e recomeços, mas acima de tudo, há uma transformação interna que precede toda mudança externa. O segredo não é chegar rápido, é seguir com consistência. E ao entender isso, você tira o foco da pressa e passa a saborear o processo.
A prosperidade exige que você se veja como alguém digno de crescer. E isso começa quando você decide parar de viver como vítima das circunstâncias e começa a agir como autor da sua própria história. Quando você escolhe estudar, aprender, planejar, investir, gastar com propósito, valorizar o que tem e continuar evoluindo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque você sabe que o resultado é inevitável quando a semente certa é plantada, regada e protegida. E agora que você concluiu essa jornada pelo DNA do dinheiro, quero te fazer um convite direto. Não pare por aqui. Você já entendeu a importância da mentalidade, da consciência emocional e do planejamento. Agora é hora de acelerar. E para isso, eu preparei um vídeo especial com 7 dicas para você ficar rico mais rápido, inspirado no livro As 48 Leis do Poder. Esse conteúdo vai explodir sua mente com estratégias ousadas, atitudes de autoridade e comportamentos que os maiores milionários do mundo usam para conquistar respeito, influência e, claro, riqueza. Se você quer ir além da educação financeira e aprender a jogar o jogo do poder e da inteligência estratégica, clique agora e assista. Esse vídeo pode ser o divisor de águas na sua trajetória rumo à liberdade que você tanto busca. A jornada só está começando.